Trabalhei como vigilante por quase 10 anos, mas posso garantir que nunca vivi nada parecido com o que aconteceu no Galpão 7. O lugar em si já era esquisito. Pense num espaço enorme, onde qualquer barulho ecoava com uma facilidade assustadora, cheio de máquinas, caixas empilhadas até o teto, e corredores que pareciam labirintos de sombras. Minha rotina era sempre a mesma. Chegava às 6 da tarde, e só ia embora às 6 da manhã. A madrugada era minha única companhia, até que deixou de ser. Tudo começou numa noite que parecia completamente comum. Eu estava fazendo a minha ronda das 2 da manhã, como de costume. Passava perto da área onde guardavam as peças grandes e pesadas, quando ouvi um som que me fez parar na hora. Eram passos, mas não eram passos normais. Eram leves, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço no chão de cimento frio. Eu congelei e chamei: "Tem alguém aí?" Silêncio total. Respirei fundo, pensei que fosse só minha cabeça pregando peças, e continuei andando. E foi aí que os passos voltaram, mas agora sempre atrás de mim, a uns 10 metros de distância. Quando eu parava, eles paravam. Quando eu andava devagar, eles também diminuíam o ritmo. Tentei me convencer de que era o eco, mas eco não responde ao seu ritmo. Não te acompanha de forma inteligente. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu não ouvi mais os passos, mas, sim, batidas. Eram batidas secas nas caixas de madeira. Uma batida de vez em quando, como se alguém desse um tapa forte na lateral delas. Cada vez que eu ouvia, corria para ver o que era. E nada, nenhum funcionário perdido, nenhuma porta aberta, nenhum único objeto fora do lugar. A sensação era de que algo estava brincando comigo, testando meus limites. Mas a terceira noite, essa foi a pior de todas. Eu estava sentado na guarita interna, aquela que fica bem no centro do galpão, e me dava uma visão dos 4 corredores principais, através das câmeras de segurança. E foi então que, na câmera C3, eu vi um vulto, passando muito rápido, entre as prateleiras. Foi tão rápido, que eu não consegui distinguir forma. Rosto, absolutamente nada. Apenas uma mancha escura que se moveu e sumiu. Na mesma hora, peguei minha lanterna e fui até lá, o coração batendo forte no peito. No meio daquele corredor, senti um vento gelado que simplesmente não deveria existir, num lugar completamente fechado como aquele. E foi bem ali que eu ouvi, muito perto do meu ouvido: "Ei!" Não era uma voz alta. Era fraca, arranhada, quase um sussurro rouco. Eu me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio e caí. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. O silêncio era absoluto. Quando me preparei para voltar correndo para a segurança da guarita, ouvi passos correndo atrás de mim. Correndo, não mais caminhando ou se arrastando. Era um som de desespero, de urgência. E foi nesse momento que eu vi algo que me deu pesadelos por meses. Uma sombra passando por detrás de uma pilha de caixas, mas não havia corpo nenhum que a projetasse. Era uma sombra, sozinha, se movendo por conta própria na parede. No dia seguinte, assim que meu turno acabou, fui direto falar com meu supervisor e pedi para ver as gravações das câmeras. Mostrei a ele o horário exato. Na gravação da câmera C3, onde eu tinha certeza de que tinha visto o vulto, aparecia apenas o corredor vazio. Nada. Mas então, quando olhamos a câmera C5, que pegava o mesmo corredor de um ângulo diferente, meu sangue gelou. Dava para ver uma silhueta escura, alta e magra, parada atrás de mim enquanto eu investigava. Algo que parecia me acompanhar, mas que nunca chegava perto o suficiente para ser notado. Estava sempre nas minhas costas. Naquele mesmo dia, pedi transferência de setor e saí do turno da noite. Eu não aguentaria mais uma noite naquele lugar. 2 meses depois, recebi a notícia de que o Galpão 7 foi fechado permanentemente para reformas. Nunca mais abriram. Até hoje eu me pergunto o que era aquela coisa que me vigiava nas madrugadas. E, sinceramente, prefiro não saber a resposta. Meu avô sempre morou num sítiozinho afastado, um lugar bem tranquilo, cercado de mata por todos os lados. Perto da casa principal onde a gente vivia, tinha uma construção antiga, enorme, que chamavam de casa de fumo. Sabe, daquelas onde antigamente o pessoal secava as folhas de tabaco para fazer cigarro de palha? Era uma estrutura imponente, de madeira escura, que já tinha visto dias melhores. Depois que a plantação de fumo acabou na região, a casa ficou abandonada.
Ninguém mais usava aquele lugar para nada. Mas o curioso é que ninguém também chegava perto. Era como um pacto silencioso entre os moradores. Meu avô, um homem de poucas palavras e muita sabedoria do campo, costumava dizer uma frase que na época eu não entendia direito. Ele olhava para a construção e falava: "O fumo guarda o que vê." A gente, os mais novos, achava que era só uma daquelas expressões de gente antiga, sabe? Um jeito de falar sobre o passado. Mal sabíamos nós. A gente só foi entender o peso daquelas palavras na noite em que tudo mudou. Eu tinha uns 15 anos na época, né? Moleque cheio de energia, que passava as férias ajudando na roça. Era uma vida simples, mas boa. Em uma daquelas tardes, o céu estava pintado de um laranja forte, anunciando o fim do dia de trabalho. A gente estava terminando de limpar uma área e meu avô se deu conta de que tinha esquecido uma ferramenta importante. Ele virou para mim, com aquele jeito calmo dele, e pediu para eu buscar um facão que ele tinha deixado mais cedo, lá dentro da antiga casa de fumo. Confesso que não senti medo na hora. Aquele lugar sempre me deu uma sensação estranha, um arrepio na espinha, mas nunca passou disso. Era só um galpão velho e escuro, certo? Então, fui caminhando sem muita preocupação, atravessando o terreiro, enquanto o sol se punha atrás das árvores. Chegando na porta alta e pesada da casa de fumo, eu a empurrei com o ombro. O rangido foi alto, ecoando no silêncio do fim de tarde. Uma nuvem de poeira subiu. O cheiro lá dentro era uma mistura forte de madeira úmida, terra e um odor adocicado e antigo, que eu associei ao tabaco. Era tudo velho, coberto por teias de aranha e pelo pó do tempo. O chão de madeira rangia a cada passo que eu dava. Dei uns 5 ou 6 passos para dentro, tentando acostumar meus olhos com a penumbra. Foi quando eu ouvi um estalo, um som seco, como se um galho tivesse quebrado. Na hora pensei que fosse só a madeira velha trabalhando, se ajeitando. Coisa normal em construção antiga. Continuei procurando o facão, olhando pelos cantos, e foi aí que eu ouvi de verdade. Não era um estalo, era um lamento. Um som baixo, profundo, abafado. Parecia o choro de alguém, um choro triste, como se viesse de dentro de um baú ou de um porão. Meu coração deu um pulo. Eu parei imóvel, tentando entender o que era aquilo. Podia ser algum animal? Um gato? Não, não parecia. Era humano. Com a voz um pouco trêmula, eu chamei, como a gente faz no interior, o de casa. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o próprio choro. O lamento parou instantaneamente. Fiquei ali, parado no meio do galpão, com todos os meus sentidos em alerta máximo. O silêncio era total. Foi quando aconteceu, de repente, um estrondo violento. Todas as portas internas da casa de fumo, as que davam para as pequenas salas de secagem, bateram ao mesmo tempo. Todas elas, com uma força que não podia ser só o vento. O som foi tão forte que pareceu que uma rajada de vento tinha passado por dentro de mim, gelando até a alma. Aquilo foi o meu limite. O medo tomou conta de um jeito que eu nunca tinha sentido. Virei para correr, para sair dali o mais rápido possível. Eu já estava quase na porta principal quando ouvi o grito. E não era um grito qualquer. Foi um grito tão forte, tão agudo e carregado de dor, que eu senti o ar ser arrancado dos meus pulmões. Era um som desesperado, como se alguém estivesse sendo terrivelmente machucado bem ali, naquele exato momento. Eu não pensei 2 vezes. Disparei para fora da casa de fumo como se minha vida dependesse disso. Corri sem olhar para trás, com o coração batendo na garganta. Quando cheguei do lado de fora, ofegante, quase sem fôlego, vi meu avô. Ele estava me esperando, parado com uma expressão séria no rosto. E na mão dele ele já segurava o facão, o mesmo facão que eu tinha ido buscar. Era como se ele soubesse exatamente o que ia acontecer. Ele não me perguntou nada. Não perguntou se eu estava bem, não perguntou o que eu ouvi. Ele apenas olhou para mim e disse, com a voz grave e calma de sempre: "Eu falei para você não entrar lá sozinho. Ele não gosta." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Ele quem? Eu consegui perguntar, com a voz ainda falhando. Meu avô não respondeu. Ele apenas desviou o olhar de mim e encarou a casa de fumo. O jeito que ele olhava para lá não era de medo. Era como se estivesse encarando um velho conhecido, um vizinho indesejado, com quem ele era obrigado a conviver. Depois daquele dia, nunca mais cheguei perto daquela construção,
nem durante o dia. Aquele grito ficou gravado na minha memória. Anos se passaram, eu cresci, me mudei do sítio, mas a lembrança daquela tarde nunca me abandonou. Quando meu avô faleceu, a família decidiu vender as terras. Os novos donos, sem conhecer a história, derrubaram a velha casa de fumo para construir outra coisa no lugar. A gente achou que com a casa no chão, a história terminaria ali. Mas não. As pessoas que moram na região até hoje, os vizinhos mais próximos, eles juram de pé junto que a coisa não acabou. Eles dizem que nas noites mais quentes e secas, quando o ar está parado e o silêncio é profundo, ainda dá para ouvir. Vindo do exato lugar onde a casa de fumo existiu, eles escutam o mesmo grito. Um grito dolorido, que atravessa a noite e gela o sangue de quem tem o azar de ouvir. E a frase do meu avô nunca fez tanto sentido. O fumo guarda o que vê, e pelo jeito, o que ele guardou ainda não encontrou paz. Esta história foi contada por uma funcionária da limpeza de um hospital aqui da cidade. Por motivos óbvios, ela pediu para não ter o nome divulgado, mas o que ela viveu. Bom, vocês vão entender. O turno dela sempre começava às 10 da noite. Ela até gostava desse horário. O hospital ficava mais silencioso, os corredores esvaziavam e dava para trabalhar com muito mais paz e tranquilidade. Mas essa paz nunca se estendia ao terceiro andar. Aquele lugar era diferente. O pessoal mais antigo dizia que ali tinha sido o primeiro bloco cirúrgico do hospital, desativado há décadas. Hoje não passava de um labirinto de salas vazias, com azulejos velhos e amarelados, e aquele cheiro permanente de desinfetante forte, um cheiro que parecia impregnado nas paredes. Era um andar morto, esquecido, ou pelo menos, deveria ser. Nas primeiras semanas ela começou a notar coisas estranhas. O som característico de rodinhas de maca ecoando pelo corredor, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Era um som metálico, que parecia vir de lugar nenhum e ir para lugar nenhum. Logo depois, vieram os passos apressados, como se alguém estivesse correndo para uma emergência que nunca chegava. Ela tentava se convencer de que era o som vindo de outros andares, o eco do prédio antigo. Mas no fundo, ela sabia que não era. O som era nítido demais, próximo demais. Até que uma noite ela começou a ver alguém. Uma mão aparecia sempre da mesma forma, no final de um dos corredores mais longos. Estava sempre de costas, o cabelo escuro, preso num coque apertado, vestindo um uniforme de enfermagem branco, de um modelo que não se usava mais há muitos e muitos anos. O mais perturbador era o que ela fazia. Com uma calma assustadora, ela limpava o chão. Seus movimentos eram repetitivos e lentos. Esfregava o mesmo ponto do piso de azulejo de novo e de novo, sem parar. A funcionária da limpeza observou essa cena por várias noites seguidas. A mulher estava sempre lá, na mesma posição, executando a mesma tarefa interminável. Ela sentia um calafrio toda vez que subia para o terceiro andar. Uma sensação de que estava invadindo um espaço que não lhe pertencia. O problema principal, o detalhe que transformava o estranho em aterrorizante, era que a funcionária jurava. Ela conseguia ver através da mulher, a figura era translúcida, etérea. Dava para ver a parede de azulejos, as rachaduras, as manchas do tempo, bem ali, através do corpo dela. Depois de muitas noites de medo e hesitação, a curiosidade e o desespero falaram mais alto. Ela precisava saber, precisava de uma resposta. Numa madrugada particularmente silenciosa, ela tomou coragem, caminhou devagar pelo corredor, o som dos seus próprios passos parecendo um trovão naquele silêncio tenso. Parou a uma distância segura e, com a voz trêmula, perguntou: "A senhora trabalha aqui?" O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. A mulher parou os movimentos de limpeza instantaneamente. O esfregão ficou imóvel no chão. Por um segundo, nada aconteceu. Então, muito devagar, a cabeça da mulher começou a virar em sua direção. Não era um movimento natural. Parecia que o pescoço estava travado, que cada milímetro era um esforço doloroso. O estalar de ossos, ou algo que parecia isso, ecoou pelo corredor vazio. Quando o rosto finalmente se virou o suficiente para encará-la, o que saiu da boca daquela figura não foi uma voz humana. Foi um sopro forçado, como o último suspiro de alguém se afogando, um ar escapando dos pulmões com desespero. Um som oco e cheio de agonia. Naquele exato instante em que o som a atingiu, a mulher simplesmente
desapareceu. Sumiu no ar, como fumaça. O corredor voltou a ficar vazio, mas o silêncio agora era 1000 vezes mais assustador. Ela ficou paralisada por um tempo que não consegue medir. O coração batia descontrolado. Depois daquela noite, a aparição da mulher nunca mais foi vista. Mas o terceiro andar não voltou ao normal. Longe disso. Sempre que ela subia para fazer a limpeza, encontrava sinais de que alguém estivera ali. Baldes de limpeza apareciam em lugares diferentes de onde ela havia deixado. Rodos e vassouras estavam encostados na parede, como se alguém os tivesse usado e largado ali, apressadamente. Portas que ela tinha certeza de ter fechado, encontrava apenas encostadas, entreabertas, convidando para a escuridão do outro lado. Era como um jogo sutil e macabro. A administração do hospital, claro, afirma categoricamente que ninguém tem acesso ao terceiro andar durante a noite. As chaves ficam guardadas, os elevadores programados para não parar ali. Oficialmente, o andar é inacessível e vazio. Mas toda vez que ela conta essa história, seus olhos ficam distantes. E ela termina com a mesma frase, dita quase como um sussurro. Eu tenho certeza do que vi, eu não estava sozinha. Obrigado por assistirem. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.